O dia em que meu filho bateu o punho na mesa e gritou: "Você é tão irritante!" Simplesmente entregue nossa herança já. Foi o dia em que algo dentro de mim finalmente quebrou. Não por tristeza, mas por clareza. Naquele momento, vi meus 3 filhos pelo que eles se tornaram. Não companheiros amorosos na minha velhice, mas pessoas que me viam como a única barreira entre eles e uma pilha de dinheiro. O que eles não sabiam era que eu já havia começado a fazer outros planos. Meu nome é Mariana. Tenho 68 anos. Durante a maior parte da minha vida, acreditei que ser uma boa mãe significava dar até não sobrar nada de mim. Fui viúva há 5 anos, deixada sozinha nesta grande casa em Petrópolis. Uma casa cheia dos ecos das risadas do meu marido e da infância dos meus filhos. Mateus, 45. Ana, 42. E Victor, 38. Eu realmente pensei que o amor que derramei neles tivesse retornado para mim em igual medida. Quão ingênua eu fui! Depois que meu marido morreu, mudanças sutis começaram a parecer tão sutis que as confundi com afeto. Mateus, meu filho mais velho, começou a campanha. Mãe, esta casa não é grande demais para você agora? Todas essas escadas. É perigoso na sua idade. Ele disse isso enquanto examinava as paredes com um olhar estranho e calculista que eu fingia não notar. Ana veio de forma diferente, suave, delicada, como sempre foi. Ela aparecia com revistas de decoração brilhantes, páginas já dobradas. Olha, como este apartamento é encantador, mãe! Tão prático, tão fácil de limpar. Você não ficaria tão cansada. Seu sorriso era doce, mas seus olhos estavam em outro lugar. Victor, o mais novo, não se preocupava muito com sutilezas. Mãe, com o valor deste lugar, você poderia comprar um apartamento moderno e ainda sobraria dinheiro. Você poderia viajar, relaxar, cuidar melhor de si mesma. Lembro-me de como meu peito se sentia aquecido naquela época, convencida de que eles estavam simplesmente preocupados comigo. Deus ajude as mães, somos as últimas a ver a verdade. A pressão suave continuou por meses. Cada visita de domingo tinha uma agenda oculta. Eles trouxeram recortes de jornais de apartamentos, recomendações de corretores de imóveis, até calculadoras para me mostrar exatamente quanto eu lucraria. Eu sorriria, respiraria fundo e diria que não estava pronta, que a casa ainda guardava muitas memórias, que ainda me sentia segura aqui. Eles assentiriam em compreensão, mas seus sorrisos nunca chegavam aos olhos. As visitas deles se tornaram mais frequentes, mas não mais calorosas. Eles mal perguntavam como eu estava me sentindo. Eles não se importavam se eu estava solitário ou contente. Era sempre o mesmo assunto: a casa, o dinheiro, as vantagens de se mudar. E eu, como um tolo, continuei a receber, los de braços abertos, cozinhando seus pratos favoritos, ouvindo suas histórias, oferecendo conselhos. Mas dentro de mim, algo pequeno e afiado começou a despertar. Então veio aquela manhã de domingo. A luz do sol entrou pela janela da cozinha, pintando a familiar mesa de madeira de ouro. Uma mesa que havia sustentado milhares de refeições, celebrações, lágrimas e sonhos. Nosso ritual sagrado de família, manhãs lentas, pão quente, risadas. Naquele dia, o ar parecia estranho, aperto, pesado. Os 3 chegaram juntos, o que era incomum. Eles geralmente vinham separadamente, Mateus às quartas-feiras, Ana aos sábados, Victor sempre que sua agenda permitia. Mas hoje entraram como uma unidade. Sentaram-se como uma unidade e esperaram. A atmosfera mudou como o silêncio antes da tempestade. Servi café. Eles mal tocaram no bolo de fubá que eu fiz, aquele que adoravam desde a infância. Mateus endireitou-se na cadeira,
assumindo a postura de um homem fechando um negócio. Mãe, ele começou, temos conversado. E achamos que é hora de termos uma conversa séria sobre o seu futuro. Essas palavras me atingiram como gelo. Temos conversado sobre o meu futuro. Sammem. Um frio percorreu meu corpo enquanto a verdade se estabelecia. Eu havia me tornado um fardo. Uma tarefa a ser gerenciada. Um problema a ser resolvido. Ana rapidamente interveio, seu tom transbordando preocupação ensaiada. Nos preocupamos tanto, mãe. Você sozinha nesta casa enorme. E se você cair? E se algo acontecer à noite? Você está tão longe de ajuda. Suas palavras eram quentes na superfície, mas, por baixo delas, meu coração finalmente reconheceu um roteiro, uma estratégia, um retrato de vulnerabilidade que eu não sentia. E eles queriam que eu acreditasse. Eles continuaram falando, construindo uma narrativa na qual eu era fraca, frágil, uma mulher em necessidade desesperada de resgate. Victor sempre o mais impaciente. Aquele que, mesmo quando criança, não conseguia esperar 5 segundos por nada, finalmente deixou cair a última camada de polidez. Mãe, nós até conversamos com um corretor de imóveis, ele disse. Ele disse que a casa vale uma quantia considerável. Você poderia comprar um apartamento menor e mais seguro, e ainda ter muito dinheiro sobrando para viver confortavelmente. Suas palavras ecoavam pela cozinha como ecos de conversas que eu já tinha ouvido antes. Mas agora, ouvindo-as todas de uma vez coordenadas, ensaiadas, compreendi algo vital. Estas não eram sugestões. Isso era uma estratégia. Um plano, elaborado às minhas costas, sobre a minha vida. Pela primeira vez, eu realmente olhei para os meus filhos. Nos olhos de Mateus, não vi preocupação, mas ansiedade, o tipo de tensão que um homem carrega quando conta com dinheiro que não tem. Sua empresa de consultoria estava sangrando há anos. Cada ligação dele soava como uma nova ideia de negócio que, finalmente, decolaria se ele tivesse um pouco mais de capital. A expressão de Ana tinha aquele brilho calculista familiar que eu reconhecia da infância dela, quando ela queria uma boneca que eu não podia comprar ou invejava a nova bicicleta brilhante da vizinha. Ela se tornou uma mulher que sempre almejava um estilo de vida além de suas possibilidades, e sempre esperava que alguém mais preenchesse essa lacuna. Victor estava visivelmente inquieto, batendo o pé, mudando de posição na cadeira, falando rápido demais. A paciência nunca habitou nele, e certamente não estava lá agora. Endireitei-me e disse calmamente: Crianças, agradeço a preocupação de vocês. De verdade. Mas eu já te disse, não estou pronta para deixar esta casa. Cada cômodo guarda memórias do seu pai, da nossa família. Este lugar faz parte de mim. A frase caiu na sala como uma pedra. O silêncio se instalou denso, sufocante. Seus olhares trocados não eram os de filhos amorosos desapontados pela teimosia da mãe. Eram táticas, coordenados. E, de repente, eu soube dolorosamente que essa conversa tinha sido ensaiada. Eles tinham dividido os argumentos como soldados, se preparando para uma missão. Eu não era um participante. Eu era o alvo. Mateus inclinou-se para frente, mudando para um tom que eu só tinha ouvido ele usar com clientes. Mãe, isso não é só sobre memórias. É sobre praticidade, segurança. Aproveitar o que você tem enquanto pode. E também é sobre o futuro. Ele fez uma pausa, deixando o significado pairar no ar. Também somos filhos do papai. Ele não terminou a frase. Ele não precisava. A mensagem era clara o suficiente para queimar. Eles não estavam preocupados com a minha segurança. Eles estavam preocupados com a herança bens, que consideravam seus por direito.
bens sendo desperdiçados por uma mulher que insistia em continuar viva, independente, inconveniente. Ana interveio, tentando amenizar o golpe com sua voz melosa. O que o Mateus quer dizer é: se você vender agora, pode aproveitar o dinheiro, viver melhor e nós também podemos ajudar mais. Podemos compartilhar as despesas, cuidar melhor de você. As palavras eram suaves, ensaiadas e completamente vazias. Cuidar melhor de você significava controle. Uma casa menor significava dependência. Dependência significava gratidão. Por anos, acreditei que o amor dos meus filhos era incondicional. Naquele momento, sentado à mesa onde eu havia alimentado seus corpos e seus sonhos, senti algo se quebrar dentro de mim. A ilusão se despedaçou. A verdade cortou fundo. A manhã de domingo dourada ficou cinza dentro do meu peito. Até o café tinha gosto amargo. E cercado pelas 3 pessoas que eu mais amava no mundo, senti algo que nunca imaginei que sentiria. Senti-me sozinho. O momento em que tudo mudou veio numa terça-feira de março. O momento em que tudo mudou veio numa terça-feira de março. Finalmente, decidi organizar o escritório, papéis antigos, certidões de nascimento, documentos cobertos de poeira e memórias. Era o tipo de manhã tranquila, onde o silêncio se sente como companhia. Preparei meu café, liguei o rádio com música suave e comecei a organizar os arquivos que contavam a história de nossas vidas escrituras, que meu marido assinou com orgulho, apólices de seguro de décadas de planejamento cuidadoso. Então eu ouvi 3 portas de carro batendo, quase simultaneamente. O som da determinação, o som da invasão. Eles entraram sem bater, cada um com um propósito tão óbvio que fez meu estômago apertar. Mateus entrou primeiro, segurando uma maleta de couro preta, como se estivesse prestes a realizar uma aquisição corporativa. Seu rosto estava sério demais para uma visita casual. Ana seguiu, braços cheios de papéis e pastas. Victor seguia atrás, irradiando impaciência. Mãe. Mateus começou, usando um tom que eu nunca tinha ouvido dirigido a mim. Profissional, frio. Já falamos sobre isso muitas vezes. Hoje, estamos aqui para resolver isso de uma vez por todas. Eu ainda estava segurando documentos antigos, sentado na cadeira do escritório, quando eles se posicionaram ao meu redor em um semicírculo como um tribunal, se preparando para proferir um veredicto. Mateus ficou firme, o porta-voz. Ana arrastou uma cadeira ao meu lado, sentando-se tão perto que sua presença parecia invasiva. Victor andava de um lado para o outro, seus passos cortando o ar tenso. Mãe, olha isso, disse Ana, forçando a alegria enquanto esvaziava sua bolsa. Ela espalhou folhetos coloridos pela mesa, cobrindo os documentos que eu estava organizando. Olha! Já pesquisamos tudo. Este corretor é o melhor da área. Estes apartamentos são perfeitos. Veja, nós até os selecionamos especialmente para você. Apartamentos modernos e pequenos me encaravam das páginas brilhantes. Cada brochura estampada com frases alegres como: conveniência para os idosos. Conveniência para os idosos. Viva sem preocupações. Viva sem preocupações. Viva sem preocupações. Perfeito para quem precisa de cuidados. Perfeito para quem precisa de cuidados. Perfeito para quem precisa de cuidados. Naquele momento, uma verdade se cristalizou. Eles não estavam tentando me salvar. Eles estavam tentando me mover para fora da minha casa, para longe do caminho deles, e mais perto da herança que já estavam dividindo em suas mentes. Cada imagem brilhante que eles colocavam diante de mim parecia escolhida a dedo para transmitir uma única mensagem: você merece menos. Menos espaço, menos responsabilidade, menos vida. Victor finalmente parou,
de andar de um lado para o outro. Virou-se para mim e falou com a impaciência disfarçada de um homem que acreditava já ter perdido tempo demais. Mãe, você precisa entender isso. Não é apenas o que queremos. É uma necessidade. Você não consegue mais administrar esta casa sozinha. Olhe o tamanho desta propriedade. É demais para alguém da sua idade. A indignação queimava no meu peito. Eu me viro muito bem, Victor, respondi, minha voz tremendo, mas firme. Eu tenho a dona Joana me ajudando 2 vezes por semana. E eu adoro viver aqui. Esta casa não é apenas paredes e móveis. É onde construí uma vida com seu pai. Era como se a minha resistência tivesse acendido um pavio. Mateus, que vinha se agarrando a uma fachada de calma profissional, de repente perdeu a compostura. Ele avançou. Bateu o punho na mesa com tanta violência que a foto emoldurada do seu pai tremeu, e papéis se espalharam como pássaros assustados. Você é tão irritante, ele gritou. Já entrega nossa herança de uma vez. Já entregue nossa herança de uma vez. Sua voz ecoou pela casa nosso lar como uma granada detonando em uma sala cheia de memórias. Esperamos 5 anos. 5 anos, mãe! Pai morreu e deixou tudo isso, e você continua arrastando isso como se não tivesse filhos. O silêncio engoliu a sala inteira. Até as paredes pareciam estremecer. Ana baixou a cabeça não em choque, mas em aceitação silenciosa, como se já esperasse essa erupção desde o início. Victor congelou, olhando para mim com olhos tão frios que minha pele arrepiou. Sentia como se algo tivesse alcançado meu peito e apertado. Eu não conseguia respirar. O menino que cuidei durante febres, o menino para quem contei histórias de ninar, acabara de me apunhalar com palavras mais afiadas do que qualquer faca. Mas a pior ferida foi uma única palavra. Nossa herança. Como se eu já estivesse morto. Como se a minha existência fosse um incômodo atrasando o pagamento deles. Mateus deve ter sentido que havia cruzado uma linha, mas em vez de recuar, ele avançou ainda mais para a escuridão. Sua raiva o consumiu. Eu o vi pegar os documentos que eu havia cuidadosamente organizado, certidões de nascimento, escrituras, apólices de seguro, o próprio tecido da história da nossa família. Antes que eu pudesse me levantar, ele os rasgou. Ele rasgou nossas memórias, nossa história, nossa vida, despedaçando-as com uma precisão mecânica e implacável. Os pedaços caíram no chão como neve feita de desgosto. Se você não fizer isso voluntariamente, ele disse, ofegante, com o suor brilhando em sua testa, então teremos que forçá-lo. Eu o encarei, o estranho, com o rosto do meu filho. Ana finalmente levantou a cabeça e falou, sua voz suave, mas mortal em sua clareza. Mãe, Mateus está certo. Não podemos continuar esperando. Temos planos também, sonhos. Esse dinheiro poderia resolver tantos problemas para nós. Não merecemos liberdade também? Não merecemos liberdade também? Suas palavras foram o golpe final, o último prego, selando o caixão da ilusão na qual eu havia vivido por tantos anos. Naquele momento congelado, olhando para as 3 pessoas que eu carregara em meu ventre, alimentadas do meu próprio corpo, criadas com cada grama de amor que possuía, vi a verdade exposta, afiada como o vidro. Eles não me amavam. Eles amavam o que eu podia lhes dar. Eu já não era mais uma mãe para eles. Eu era um ativo, o investimento atrasado para pagamento. Depois que saíram da minha casa, com a arrogância de pessoas convencidas de que eventualmente teriam o que queriam permanecer sentado entre os papéis rasgados. Depois que saíram da minha casa, com a arrogância de pessoas convencidas de que eventualmente teriam o que queriam, eu permaneci sentado entre os papéis rasgados.
Eventualmente, teriam o que queriam. Eu permaneci sentado entre os papéis rasgados. Não eram apenas documentos. Eram os restos da minha ilusão. O silêncio que preenchia a casa era diferente de qualquer outro que eu já conhecera. Não era pacífico nem reconfortante. Era pesado, denso, com revelações que eu tinha ignorado por muito tempo. Cada pedaço rasgado no chão sussurrava uma verdade que eu me recusava a ver. Peguei um dos pedaços maiores. Parte da certidão de nascimento de Mateus. A tinta desbotada. A data. Meus dedos trêmulos. Lembrei do dia em que ele nasceu, como o segurei contra o meu peito, e imaginei o homem que ele se tornaria. Um homem de honra. Um homem com valores. Onde as coisas tinham dado errado? Ou eu simplesmente tinha sido cegado pelo amor, recusando-me a reconhecer uma natureza que sempre esteve lá? Nos dias que se seguiram, comecei a notar não coisas novas, mas padrões que eu há muito havia ignorado. Era como se alguém tivesse removido um véu dos meus olhos. Mateus ligava com frequência, mas toda a conversa voltava a um único tópico. Mãe, você já pensou na casa? Mãe, você já pensou na casa? Seu tom era impaciente, como se eu fosse uma criança teimosa recusando-se a aceitar bons conselhos. Ele nunca perguntou se eu estava sozinha, se eu me sentia segura, se eu precisasse de companhia. Apenas números. Valores. Lucro. Ana visitava, mas sempre com uma pasta debaixo do braço. Um beijo no rosto. Uma pergunta vazia sobre minha saúde. E então, os folhetos. Sempre mais brochuras. Suas visitas haviam se tornado uma performance previsível. E finalmente, entendi o papel que eu deveria desempenhar. Ela falava com um entusiasmo tão forçado que quase rangia elogiando apartamentos compactos, modernos e práticos, como se estivesse me oferecendo um tesouro em vez de tentar reduzir minha vida a um quadrado em uma planta. E Victor, cada mensagem dele chegava como uma facada. Mãe, você não pode ser tão egoísta. Pense também nos seus filhos. Egoísta por querer ficar na minha própria casa. Egoísta por não colocar, em uma bandeja de prata, o fruto de décadas de trabalho do meu marido. A palavra alojou-se na minha mente. Ecoou nas horas escuras e sem sono. Egoísta. Eu que passei 40 anos colocando os desejos deles acima dos meus. Eu que abandonei sonhos silenciosamente para que os deles pudessem tomar forma. Eu quem financiou seus diplomas, seus casamentos, seus primeiros carros. Eu agora, aos 68, querendo apenas manter um teto cheio de memórias e sendo chamada de egoísta. Foi numa quinta-feira que a verdade finalmente rasgou o véu. Eu tinha ido ao banco para resolver algumas questões simples relacionadas à conta de poupança de emergência que sempre mantive em segredo. Uma pequena rede de segurança, nada extravagante. Eles nem sabiam que existia. O gerente, Sr. Rodrigues, um homem gentil que assistiu nossa família crescer por décadas, me cumprimentou com uma seriedade que instantaneamente deixou meus nervos à flor da pele. Senhora Mariana. Mariana, ele disse gentilmente. Achei que você deveria saber. Alguém da sua família esteve aqui fazendo perguntas sobre suas contas, sobre a sua capacidade de gerenciar seus bens. Suas palavras me atingiram como um golpe nas costelas. Um golpe doloroso, despertador. Eles não estavam apenas me pressionando. Eles estavam cavando, preparando o terreno, planejando questionar minha competência. Quando cheguei em casa, minha mente zumbia com medo e clareza. Foi então que ouvi vozes vindo do alpendre dos fundos. Meus filhos. Eles tinham entrado pela velha porta dos fundos, usando a chave que eu nunca pedi para devolver uma relíquia de quando eram pequenos
e corriam para dentro depois de brincar. Só que agora, eles não estavam ali por afeto ou refúgio. Congelei na cozinha, protegido pela parede, e ouvi: "Se a mamãe não vender logo, teremos que tomar outras medidas", disse Mateus. Seu tom era frio, cirúrgico, como se estivesse discutindo um ativo empresarial, não a mulher que o criou. "Que tipo de medidas?" Ana perguntou, tão calmamente, como se estivesse revisando uma estratégia corporativa. Mateus não hesitou. "Ela já tem 68 anos. Podemos argumentar que ela já não é capaz de administrar seus próprios bens. Conheço um advogado. Só precisamos reunir algumas provas de comportamento inadequado." Meu coração parou no meio do batimento. Eles estavam planejando me declarar incompetente. Meus próprios filhos. Meu próprio sangue. Victor riu então um som amargo e feio. "Honestamente, às vezes acho que seria mais fácil se ela simplesmente parasse de ser teimosa e nos desse tudo de uma vez." Victor. Ana sibilou, mas sem verdadeira desaprovação, apenas desconforto, por ele ter dito em voz alta o que todos eles concordavam em silêncio. "É verdade", ele insistiu. "Mãe já viveu a vida dela. Ela teve o seu tempo. Agora é a nossa vez." Mateus continuou, calmo e meticuloso. "E ela é saudável demais. Ela poderia viver mais 20 anos assim. Não eram apenas documentos. Eram os restos da minha ilusão." O silêncio que preenchia a casa era diferente de qualquer outro que eu já conhecera. Não era pacífico nem reconfortante. Era pesado denso, com revelações que eu tinha ignorado por muito tempo. Cada pedaço rasgado no chão sussurrava uma verdade que eu me recusava a ver. Peguei um dos pedaços maiores, parte da certidão de nascimento de Mateus. A tinta desbotada. A data. Meus dedos trêmulos. Lembrei do dia em que ele nasceu, como o segurei contra o meu peito e imaginei o homem que ele se tornaria. Um homem de honra. Um homem com valores. Onde as coisas tinham dado errado? Ou eu simplesmente tinha sido cegado pelo amor, recusando-me a reconhecer uma natureza que sempre esteve lá? Nos dias que se seguiram, comecei a notar coisas não coisas novas, mas padrões que eu há muito havia ignorado. Era como se alguém tivesse removido um véu dos meus olhos. Mateus ligava com frequência, mas toda a conversa voltava a um único tópico. "Mãe, você já pensou na casa?" "Mãe, você já pensou na casa?" Seu tom era impaciente, como se eu fosse uma criança teimosa, recusando-se a aceitar bons conselhos. Ele nunca perguntou se eu estava sozinha, se eu me sentia segura, se eu precisasse de companhia. Apenas números, valores. Lucro. Ana visitava, mas sempre com uma pasta debaixo do braço, um beijo no rosto, uma pergunta vazia sobre minha saúde, e então os folhetos. Sempre mais brochuras. Suas visitas haviam se tornado uma performance previsível, e finalmente entendi o papel que eu deveria desempenhar. Ela falava com um entusiasmo tão forçado que quase rangia, elogiando apartamentos compactos, modernos e práticos, como se estivesse me oferecendo um tesouro em vez de tentar reduzir minha vida a um quadrado em uma planta. E, Victor, cada mensagem dele chegava como uma facada. "Mãe, você não pode ser tão egoísta. Pense também nos seus filhos." Egoísta, por querer ficar na minha própria casa. Egoísta, por não colocar em uma bandeja de prata o fruto de décadas de trabalho do meu marido. A palavra alojou-se na minha mente. Ecoou nas horas escuras e sem sono. Egoísta. Eu que passei 40 anos colocando os desejos deles acima dos meus. Eu que abandonei sonhos silenciosamente
para que os deles pudessem tomar forma. Eu, quem financiou seus diplomas, seus casamentos, seus primeiros carros. Eu agora aos 68, querendo apenas manter um teto cheio de memórias e sendo chamada de egoísta. Foi numa quinta-feira que a verdade finalmente rasgou o véu. Eu tinha ido ao banco para resolver algumas questões simples relacionadas à conta de poupança de emergência, que sempre mantive em segredo. Uma pequena rede de segurança, nada extravagante. Eles nem sabiam que existia. O gerente, Sr. Rodrigues, um homem gentil que assistiu nossa família crescer por décadas, me cumprimentou com uma seriedade que instantaneamente deixou meus nervos à flor da pele. Senhora Mariana. Mariana? Ele disse gentilmente. Achei que você deveria saber. Alguém da sua família esteve aqui, fazendo perguntas sobre suas contas. Sobre a sua capacidade de gerenciar seus bens. Suas palavras me atingiram como um golpe nas costelas. Um golpe doloroso, despertador. Eles não estavam apenas me pressionando. Eles estavam cavando, preparando o terreno, planejando questionar minha competência. Quando cheguei em casa, minha mente zumbia com medo e clareza. Foi então que ouvi vozes vindo do alpendre dos fundos. Meus filhos. Eles tinham entrado pela velha porta dos fundos, usando a chave que eu nunca pedi para devolver uma relíquia de quando eram pequenos e corriam para dentro depois de brincar. Só que agora, eles não estavam ali por afeto ou refúgio. Congelei na cozinha, protegido pela parede, e ouvi. Se a mamãe não vender logo, teremos que tomar outras medidas, disse Mateus. Seu tom era frio, cirúrgico, como se estivesse discutindo um ativo empresarial, não a mulher que o criou. Que tipo de medidas? Ana perguntou, tão calmamente, como se estivesse revisando uma estratégia corporativa. Mateus não hesitou. Ela já tem 68 anos. Podemos argumentar que ela já não é capaz de administrar seus próprios bens. Conheço um advogado. Só precisamos reunir algumas provas de comportamento inadequado. Meu coração parou no meio do batimento. Eles estavam planejando me declarar incompetente. Meus próprios filhos. Meu próprio sangue. Victor riu então, um som amargo e feio. Honestamente, às vezes acho que seria mais fácil se ela simplesmente parasse de ser teimosa e nos desse tudo de uma vez. Victor? Ana sibilou, mas sem verdadeira desaprovação, apenas desconforto por ele ter dito em voz alta o que todos eles concordavam em silêncio. É verdade, ele insistiu. Mãe já viveu a vida dela. Ela teve o seu tempo. Agora é a nossa vez. Mateus continuou, calmo e meticuloso. E ela é saudável demais. Ela poderia viver mais 20 anos assim. Não podemos esperar 2 décadas. Meu negócio precisa do dinheiro agora. Ana suspirou dramaticamente. Meu casamento está tenso. Eduardo diz que precisamos melhorar nosso estilo de vida. Esse dinheiro resolveria. E estou afundando em dívidas de cartão de crédito, admitiu Victor. Se isso continuar, meu score vai despencar. A herança da mamãe é a nossa salvação. Eles falavam de mim como se eu fosse um obstáculo móvel ultrapassado, que estava entre eles e um futuro melhor. Como se a minha existência fosse um inconveniente financeiro. Naquele momento, uma dor que eu não sabia que existia me atravessou. Não era decepção algo muito mais frio. Sentia como se estivesse assistindo ao enterro da minha maternidade. Pá por pá, com cada palavra que eles pronunciavam. Saí pela porta da frente, meu corpo agindo enquanto minha mente desmoronava por dentro. Vaguei pelas ruas de Petrópolis por quase 1 hora, ruas que conhecia a vida toda, mas que agora pareciam distorcidas, desconhecidas, como se a tristeza tivesse arranhado um novo filtro sobre o mundo.
Quando voltei, eles tinham ido, mas a mesa da cozinha estava coberta de folhetos imobiliários deixados deliberadamente, como uma ameaça disfarçada de sugestões úteis. Venda sua propriedade agora. Transforme sua casa em dinheiro instantâneo. Cada um deles sentia como uma faca deslizando por debaixo da minha porta. Naquela noite, no quarto que eu havia compartilhado com meu marido por 40 anos, eu chorei até meu peito doer. Eu chorei pela mãe que eu tinha sido, pelos filhos que pensei ter criado, por cada sacrifício que ofereci com amor, acreditando ingenuamente que o amor garantia lealdade. Memória após memória surgiam diante de mim. Noites passadas cuidando de febres, celebrações que eu financiei, sonhos que eu renunciei para que os deles pudessem florescer. Agora, cada memória estava pesada de amargura. Tudo tinha sido em vão, mas quando as lágrimas finalmente pararam, algo inesperado surgiu dentro de mim, afiado, frio, puro, clareza e uma determinação de aço. As ilusões haviam se dissipado. Somente a verdade permanecia. Verdade e uma força que eu havia esquecido que possuía. Eles queriam a herança. Eles me viam como um obstáculo a ser removido. Então eles teriam sua resposta. Mas não a que eles imaginaram. Pela primeira vez em meses, dormi profundamente. E sonhei não com o passado, mas com possibilidades. Acordei na manhã seguinte mais calma do que me sentia há tempos. A tempestade interior havia passado. Tudo o que restava era um céu claro o suficiente para decisões. E eu sabia exatamente o que precisava ser feito. Tinha tomado minha decisão nas horas silenciosas, antes do amanhecer, uma decisão que me envolveu com uma paz que não sentia desde antes da morte do meu marido. Pela primeira vez em meses, o silêncio dentro da casa não me sufocou. Ele me abraçou. Comi o café da manhã devagar, saboreando cada gole de café como se fosse o primeiro. Através da janela da cozinha, o jardim brilhava suavemente com a luz da manhã. As rosas, o orgulho do meu marido, continuavam a florescer, teimosas e lindas, mesmo sem suas mãos firmes a cuidar delas. Havia uma lição ali, silenciosa, mas inconfundível. Pela primeira vez em muito tempo, senti-me novamente o autor da minha própria história. Não uma peça empurrada por um tabuleiro, mas aquele que finalmente escolhe os movimentos. Peguei o telefone e liguei para o Dr. Fernando, meu advogado. E, mais importante, meu amigo de mais de 20 anos. Ele era jovem quando nos conhecemos, recém-formado na faculdade de Direito, cheio de ambição sincera. Ele nos ajudou a comprar esta casa. Ele redigiu o testamento do meu marido. Ele nos guiou através de cada tempestade burocrática que uma família pode enfrentar. Dr. Fernando, eu disse, firme e claro, preciso fazer alterações no meu testamento. Quando podemos nos encontrar? Hoje, se você quiser. Ele respondeu imediatamente. Hoje, se você quiser. Ele respondeu imediatamente. Ouvi uma preocupação genuína em sua voz, algo que as vozes dos meus filhos há muito esqueceram. Está tudo bem? É urgente? É necessário, respondi. A verdade nessas palavras era pesada, dolorosa, mas digna. 2 horas depois, ele chegou com uma pasta cheia de documentos. Doutor, Fernando sempre foi discreto, mas mesmo ele não conseguia esconder a curiosidade respeitosa em seus olhos enquanto se acomodava na cadeira em frente a mim. Senhora Mariana. Mariana, ele começou suavemente. Você tem certeza disso? É uma mudança muito significativa. Ele conhecia minha família, ele tinha visto a tempestade se formando. Encontrei seu olhar com uma convicção
que só o desgosto pode forjar. Dr. Fernando, passei 68 anos acreditando que o amor era medido pelo quanto dávamos. Que ser uma boa mãe significava sacrificar tudo. Oi, pausai. Eu estava enganado. O amor não é uma transação. E quando as pessoas tratam isso como uma transação, deixa de ser amor. Ele assentiu, sem perguntas, apenas respeito. Quando assinei os papéis, minhas mãos não tremeram. Cada assinatura sentia como se estivesse cortando mais um fio que me prendia a expectativas que me sufocaram por décadas. Eu estava assinando documentos. Sim, mas também estava assinando o começo da minha liberdade. Então fiz a segunda ligação. O Instituto de Proteção à Criança em Petrópolis. Eu admirava o trabalho deles há anos. Eu tinha visto a gentileza com que cuidavam das crianças que haviam sido abandonadas pelo mundo muito cedo. Olá, aqui é a Mariana. Gostaria de falar com a Sra. Carmen, por favor. Quando sua voz calorosa encheu meu ouvido, senti como se estivesse falando com alguém que me via não como um recurso, mas como uma pessoa. Sra. Carmen, eu disse, gostaria de fazer uma doação significativa. Carmen, eu disse, gostaria de fazer uma doação significativa. Não, apenas dinheiro. Minha herança inteira. Quando eu partir, quero que tudo vá para as crianças que realmente precisam. Um silêncio atônito. Então, sua voz voltou, carregada de emoção. Senhora Mariana, isto é extraordinário. Tem certeza absoluta? Completamente. Completamente. Essas crianças merecem uma chance de ter um futuro. Quero ajudar a construir essa chance. Marcamos uma reunião para a semana seguinte. Quando desliguei, senti-me mais leve do que há anos, como se o peso que meus filhos tentavam pendurar no meu pescoço finalmente tivesse caído. E então, quase como se o destino estivesse encenando o momento, o portão da frente rangia. Eles tinham chegado, todos os três. Ouvi as portas do carro se fecharem com força, os passos rápidos, a alegria forçada em suas vozes. Eles entraram com a ousadia de pessoas confiantes de que o mundo lhes devia algo. Mateus entrou carregando uma pilha de papéis, sem dúvida um rascunho do plano de vendas deles. Ana tinha a expressão de alguém que havia ensaiado um discurso emocionado na frente do espelho. Victor parecia carregado de urgência, como se tivesse vindo cobrar uma dívida. Mãe, chegamos a um acordo, Mateus anunciou, em um tom que sugeria que eu deveria ser grata. Você vende a casa, fica com 40% para viver bem, e nós dividimos o resto. É a solução mais justa. Eles falavam em turnos números, porcentagens, prazos. Minha vida reduzida a uma planilha. Minhas memórias, condensadas, em ativos. Meu amor, medido em valor de mercado. Deixei-os falar até que suas falas ensaiadas acabassem. Quando finalmente ficaram em silêncio, respirei lentamente e disse, com uma serenidade que parecia confundi-los, crianças, eu também tenho uma proposta. Peguei o telefone, pressionei o botão de rediscagem e coloquei no viva-voz. Senhora Carmen, eu disse, sou Mariana novamente. Carmen, eu disse, sou eu, Mariana, novamente. Você poderia, por favor, confirmar nossa conversa anterior sobre a doação de todos os meus bens ao Instituto? Você poderia, por favor, confirmar nossa conversa anterior sobre a doação de todos os meus bens ao Instituto? Sua voz encheu o quarto, como um sino de igreja. Claro, Sra. Mariana. Como combinamos, todos os seus bens irão para as crianças. Sua generosidade mudará muitas vidas. Agradeci a ela. Terminei a ligação e levantei os olhos para meus filhos. A transformação foi imediata.
Mateus ficou pálido, realmente pálido, suas mãos tremendo, enquanto a realidade se instalava. O chão havia se movido sob seus pés. E, pela primeira vez, fui eu quem a moveu. Ana ficou paralisada, com a boca ligeiramente aberta, os olhos passando de mim para o telefone silencioso que ainda brilhava na mesa. Victor parecia que alguém o tinha desconectado, imóvel, atordoado, mal piscando. Concordei em doar tudo ao instituto, disse eu, minha voz calma e cortante, como seda arrastada sobre vidro. Você queria uma resposta sobre a herança? Vocês queriam uma resposta sobre a herança? Olhei para cada um deles. Esta é a minha resposta. Um silêncio caiu profundo, cavernoso, engolindo. Cada desculpa não dita, cada arrependimento tardio. O que veio a seguir era previsível. Mateus explodiu, gritando tão alto que as janelas tremeram. Ana desabou em lágrimas, implorando, balançando a cabeça, como se tentasse desfazer a realidade. Victor ameaçou processar, gritando sobre legalidade e justiça. Mas o Dr. Fernando tinha feito um trabalho impecável. Tudo estava à prova de falhas. Irreversível. Intocável. Quando a tempestade deles finalmente se acalmou, eu falei gentilmente, quase suavemente. Você ainda pode me visitar, se quiser. Mas agora eu saberei a verdade. Se você vier, será porque me quer, não pelo que posso te dar. Os dias após minha decisão carregaram uma estranha mistura de tristeza e alívio. A casa, antes cheia de tensão e guerra emocional, lentamente voltou a respirar. A paz voltou como um velho amigo, que eu não percebia que sentia falta. Passei longas horas na poltrona do escritório, onde toda essa provação havia começado refletindo sobre décadas de maternidade. Eu me questionei sem parar. Teria sido generoso demais? Demasiado permissivo? Teria eu tornado a vida deles muito fácil, ensinando conforto em vez de caráter? Mas lentamente, dolorosamente, uma verdade surgiu. Eu não tinha falhado por amar demais. Eu tinha falhado por não ensinar que o amor verdadeiro não tem preço. Meses se passaram. Mateus visitou algumas vezes, cada vez tentando me convencer a mudar de ideia, sempre voltando ao dinheiro. Ana enviava mensagens ocasionais, educadas mas frias, como se estivesse enviando atualizações para uma tia distante. Victor desapareceu completamente, como se eu tivesse morrido no momento em que assinei os papéis da doação. Estranhamente, a ausência deles não me feriu. Isso me iluminou. Pela primeira vez em décadas, entendi a diferença entre estar sozinho e ser abandonado. Sozinho, eu estava livre. Abandonada, eu tinha sido uma prisioneira e, finalmente, escolhi minha libertação. Foi Asra Carmen quem gentilmente sugeriu fazer trabalho voluntário no instituto. Senhora Mariana, você ainda tem tanto amor para dar, ela disse. Mariana, você ainda tem tanto amor para dar, ela disse. Nossos filhos valorizariam alguém como você. A princípio, hesitei. Ainda sabia amar sem me sacrificar? Eu era capaz de dar, sem esperar gratidão? Encontrei minha resposta no momento em que atravessei as portas do instituto. Nos olhos daquelas crianças, vi algo por uma espécie de afeto intocado pela ganância ou cálculo. Apenas o simples anseio humano de ser abraçado, de ser visto, de ser amado. Maria, uma menina de 8 anos que havia perdido os pais recentemente, começou a me chamar de Vovó Mariana quase imediatamente. Ela corria para os meus braços cada vez que eu chegava, com os olhos brilhando quando eu contava histórias. Ela perguntava sobre a minha vida com a curiosidade que meus próprios filhos nunca demonstraram. João, 12 anos, um garoto com uma história de abandono
e um coração trancado atrás de altos muros começou a se abrir para mim lentamente. Uma tarde, ele perguntou com a voz mais baixa: Vovó Mariana, você acha que quando eu crescer, serei como meu pai? Vovó Mariana, você acha que quando eu crescer, vou ser como meu pai? Segurei suas mãos suavemente. Você se tornará quem escolher ser, João. Seu passado não te define. Suas escolhas, sim. E naquele momento, eu entendi algo profundo. A maternidade não está no sangue, está no amor. E o amor, o verdadeiro amor, não exige, não manipula, não negocia. Os fins de semana no instituto se tornaram a parte mais brilhante da minha vida. Ajudei com os deveres de casa, ensinei-lhes as receitas da minha mãe, em pequenas oficinas de culinária, e criei momentos onde eles podiam simplesmente ser crianças rindo, correndo, sonhando. Seus abraços honestos e calorosos trouxeram de volta uma alegria que eu não sabia que havia perdido. A alegria de amar livremente. 6 meses depois, numa tarde chuvosa de setembro, alguém bateu à minha porta. Mateus. Mas não o Mateus, que uma vez bateu o punho na minha mesa, exigindo sua herança. Este Mateus carregava um simples buquê de flores do jardim humildes, desiguais, e ele parecia diferente, mais suave, mais velha, envergonhado. Mãe, ele sussurrou, com os olhos brilhando. Vim pedir desculpas. Ele engoliu, em seco. Eu me comportei como um filho terrível. O que eu disse? O que eu fiz? Não há desculpa. Passei esses meses pensando em tudo, e agora vejo o quão egoísta eu fui. Quanto eu te machuquei. Eu o observei em silêncio, o homem que ele se tornara, a criança que um dia foi, as escolhas que o moldaram. Vi a culpa, o arrependimento, a brutal honestidade. E então, eu abri os braços. Porque o perdão não apaga a ferida, mas liberta aquele que perdoa. Eu o abracei apertado. Mateus, eu disse suavemente, você sempre será meu filho. Mas agora, você deve aprender o que me levou 68 anos para entender. Afastei-me para olhar nos olhos dele. O amor não pode ser comprado. Não pode ser herdado. Não pode ser exigido. Deve ser dado e recebido livremente. Ele chorou em meus braços, como não fazia desde que era um garotinho. E naquele momento, segurando Mateus enquanto ele tremia de remorso, senti algo quente brilhar dentro de mim. Esperança. Uma pequena e cautelosa esperança de que talvez não fosse tarde demais para nós. De que pudéssemos reconstruir algo honesto, algo real, algo finalmente livre de condições. Hoje, aos 69 anos, acordo com um propósito que não me encolhe, ele me expande. As crianças do instituto me devolveram partes de mim que eu nem sabia que estavam faltando. Com eles, eu não sou provedora, não sou uma carteira, não sou uma obrigação. Sou simplesmente Mariana, um colo para descansar, uma história para ouvir, uma mão quente para segurar. Eles me ensinaram que família não é definida por sangue, mas por presença, por valores, pela bondade, pelo amor que não pede nada e ainda assim dá tudo. Meus filhos biológicos. Eles ainda estão aprendendo. Cada um no seu próprio ritmo. Cada um tropeçando nas suas próprias sombras. Ana veio recentemente, sem as pastas de imóveis habituais, sem o discurso de vendas disfarçado de afeto. Ela trouxe flores, e pela primeira vez em anos, ela não perguntou o que eu tinha. Ela perguntou como eu estava. E ela esperou pela resposta. Victor não apareceu pessoalmente, mas sua carta chegou letra trêmula, círculos molhados que poderiam ser chuva ou lágrimas. Ele escreveu que finalmente entendeu, que ele estava buscando ajuda,
enfrentando os demônios que ignorou por décadas. Suas palavras carregavam algo que eu pensei que nunca veria nele novamente: humildade. A vida me ensinou uma das suas verdades mais difíceis. Às vezes, você precisa perder tudo o que achava que importava para encontrar o que realmente importa. É preciso coragem para amar, e ainda mais coragem para parar de alimentar relacionamentos que te drenam mesmo quando esses relacionamentos são com seus próprios filhos. A maturidade, finalmente, me mostrou que o amor incondicional não requer desrespeito incondicional. Meu legado não será contado em extratos bancários ou propriedades. Meu legado ecoará em oportunidades nascidas da bondade, em histórias sussurradas na hora de dormir para crianças que nunca tiveram ninguém para ler para elas, em abraços oferecidos livremente, sem preço, sem medo. Esta é uma herança que ninguém pode roubar, quebrar ou desafiar. Uma riqueza que só cresce quando compartilhada. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e me contar nos comentários de qual cidade você está assistindo. E diga-me honestamente, no meu lugar, o que você teria feito? Sua mensagem pode alegrar o dia de alguém.